Bem, existem outras unidades de armazenamento que também podem realizar a função de memória secundária do teu computador, ou memória de massa, ou ainda memória auxiliar. E tem muitos computadores atuais que, em vez de trazerem discos rígidos tradicionais, como a gente veio estudando, trazem no lugar de um disco rígido um dispositivo conhecido como SSD, uma unidade de estado sólido. Esses SSDs são diferentes dos discos rígidos. Em que ponto eles são similares? Vamos começar pela similaridade em primeiro lugar. Disco rígido é memória secundária. O SSD também é memória secundária, porque não é a principal. Disco rígido é periférico de entrada e saída. Pois bem, o SSD também é um periférico de entrada e saída, porque eu posso gravar os meus arquivos no SSD e posso ler os meus arquivos do SSD. Então ele também é memória secundária, memória auxiliar e também memória de massa, porque pode armazenar um grande volume de dados. Esse é o primeiro detalhe comparativo. Bem, agora vamos às diferenças. Um SSD é dito dispositivo de armazenamento eletrônico ou dispositivo de armazenamento eletroeletrônico. Por que o SSD não é magnético como o disco rígido? Porque aqui dentro do SSD não tem discos girando a rotações por minuto ou RPM. Aqui não tem partes móveis dentro do SSD, quer dizer, não tem discos. O que tem dentro do SSD são chips, microchips, que recebem os dados gravados através de corrente elétrica. Se a corrente elétrica que grava, lê e armazena os dados aí dentro do SSD, nós podemos concluir que ele é um dispositivo de armazenamento eletrônico ou eletroeletrônico. Não é um dispositivo de armazenamento magnético. Quem tem armazenamento magnético é o disco rígido. Vou repetir. O SSD não tem partes móveis, não tem discos, tem microchips. E para gravar dados no SSD, o sistema usa corrente elétrica e grava esses dados lá naquele microchip, lá naqueles microchips. E depois também faz a leitura e até o apagamento desses dados, se assim for desejado. Então ele é um dispositivo de armazenamento eletroeletrônico, porque ele é construído em circuito integrado, em microchips. Perfeito. Só que um detalhezinho, ele é muito mais rápido que o disco rígido. Se eu comprar um computador que tenha SSD no lugar de disco rígido, eu vou perceber que o meu computador acessa os arquivos, grava esses arquivos de forma bem mais rápida se comparado a um disco rígido, um HD tradicional. Porque o SSD é mais rápido que o disco rígido para gravar e ler dados. Professor, mas que vantagem então? Eu quero um SSD porque ele é mais rápido que o disco rígido, mas ele é muito mais caro também. Se eu for comparar um SSD com um disco rígido, um SSD é muito caro no seu custo por byte. O disco rígido é mais barato. Então, o disco rígido é mais lento? É, mas é mais barato no custo por byte. O SSD é mais rápido? É, mas é mais caro no custo por byte. E aqui eu ainda coloco outras coisas, ele não tem partes móveis. O disco rígido tem partes móveis. Então, esse aqui consome menos energia do sistema para gravar e para ler os dados. O disco rígido precisa girar aqueles discos em alta rotação, o que precisa de muita energia, gasta muita energia do sistema. Então olha quantas vantagens do SSD. Ele é mais rápido, o SSD é, vamos dizer assim, mais caro. É, professor, isso é uma desvantagem, é verdade, ele é mais caro, então ele tem uma desvantagem. Mas por ser mais rápido é uma grande vantagem ter um SSD. Outra coisa, ele não tem partes móveis, então o consumo de energia do SSD é mais baixo. Então ele é mais rápido e consome menos energia. Tu imagina para um laptop a vantagem disso. Isso pode fazer, se eu tenho um laptop ou um notebook com o SSD, ele vai acessar os dados mais rápido e vai economizar mais energia da bateria do meu notebook, do meu laptop, que vai ficar muito mais tempo ligado na bateria sem precisar recarregar. Isso é interessante. Como ele é muito caro, a capacidade de armazenamento usual dos SSDs giram ainda em torno da casa dos gigabytes. Embora já tenhamos SSDs na casa dos terabytes. Mas aí fica muito caro. Um SSD de 1 terabyte a valores atuais pode chegar até a R$2.000, R$3.000. Muito caro, professor. Mas um SSD mais simples pode ser lá de R$300, mas aí tem uma baixa capacidade de armazenamento. Então, capacidade de armazenamento de SSD pode ser de 32, 64, 128, 256, 480 GB, 960 GB, pode chegar até a casa dos terabytes. Mas o mais comum atualmente para SSD é na casa dos
gigabytes, dos bilhões de bytes. Quer dizer, ainda tem uma capacidade inferior ao que nós temos nos discos rígidos de maior capacidade, justamente porque o disco rígido é mais barato no custo por byte. Então, comprar um disco rígido de 1 terabyte, tu vai lá pagar os seus R$300. Aqui, por R$300, tu leva um de 128 GB. Quer dizer, uma capacidade bem inferior. Então, porque o custo por byte do SSD é mais caro. Outro ponto. Os SSDs utilizam normalmente uma memória chamada memória flash, que é aquela mesma memória que tu utiliza no teu pendrive. Então, quando nós pensamos no SSD, o mais comum é que ele utilize memória flash. Pode apresentar porções de memória RAM também, dependendo do SSD, para armazenar dados temporariamente. Pode, mas o comum mesmo é que um SSD tenha memória flash. Portanto, para efeito de resposta de provas de concurso, o SSD, se ele perguntar que tipo de memória o SSD utiliza, é a mesma memória do pendrive, a chamada memória flash. Memória RAM pode ter um pouquinho, mas a grande parte da memória de um SSD, claro, é a memória flash e é isso que tem que ser lembrado para a prova. E sempre lembrando a dica também que ele não tem partes móveis, por isso economiza mais energia e também acaba sendo mais resistente a impactos. O disco rígido, como tem partes móveis, é menos resistente a impactos. O SSD é mais resistente a impactos porque justamente não possui partes móveis na sua constituição. Muito importante. Outra dica...